isso mesmo, entendeu? Pior sinopse da história. Então, gente, esse é o primeiro livro que a gente vai falar, A Menina que Roubava Livros, que foi ele que leu. Mas como eu li mais que ela, a gente vai revisar sobre cada um fala, até porque ela já leu esse livro mesmo que é época dos dinossauros. Então, sobre o que é A Menina que Roubava Livros, que tá até com um filme agora no cinema. É uma história contada pela Morte. E por que a Morte conta essa história? Porque ela conheceu essa menina, a Liesel, e se interessou pela forma como ela lida com a vida, ainda mais na época da Segunda Guerra Mundial, e decidiu meio que contar essa história pra gente. Que história é essa? Como é que a Liesel lida com a vida? A história é que a Liesel, ela enfrenta vários problemas quase cotidianos da época do nazismo na Alemanha. Então é interessante que eu li esse livro há muito tempo, então eu não lembrava de quase nada. Aí a gente foi ver o filme no cinema, aí passando o trailer, aí é um filme que mostra, sei lá, um grupo de americanos indo pra Alemanha para poder recuperar as obras de arte que Hitler roubou, para poder, com medo dele destruir. Então é aquele negócio típico de americano bonzinho, nazista do mal e destruição. Aí eu tava pensando, caramba, seria tão legal se tivesse uma história que o protagonista fosse alemão e vivesse naquela época, fosse uma história que se passasse na Alemanha, que mostrasse o cotidiano, não essa coisa de bonzinho versus mal e guerra. E aí começa A Menina que Roubava Livros e eu... Nossa Senhora, que idiota! Esse filme é justamente sobre isso, porque a Liesel, por exemplo, ela é filha de uma mãe comunista e pobre e todos aqueles problemas. O irmão dela morre no início do livro, o início do livro é o irmão dela morrendo, tanto que é o encontro da Liesel com a morte. E aí ela é mandada para uma família que só adota ela para ganhar dinheiro do governo. Ou a questão tem um garoto, um amigo dela, um garotinho que ela conhece e vira amigo dela, e ele quer ser negro, porque é um negro da época que era o que mais corria no mundo, ele queria ser o cara que mais corria do mundo, e como uma criança não pensa é branco, é negro. Ele via aquele cara que fazia aquilo melhor que todo mundo e ele queria ser como ele. Tem a questão também, eles acabam ajudando um judeu, eles terem que participar de celebrações ao nazismo, ou queimar livros, que eles queimavam um monte de livro. E essas coisas vão acontecendo na vida dela e ela vai enfrentando e passando por aquilo. E é interessante justamente por isso, porque são coisas sérias, temas profundos, mas mostra o lado deles, não só o lado americano. Tipo, é de dentro. Mas ao mesmo tempo... Tá bom então. Mas ao mesmo tempo mostra... Vamos falar sobre a Nova Tech Pix, sai. Mostra o cotidiano da série. O cotidiano da série. E o que a Liesel tem de interessante é justamente essa questão dela com os livros. Que ela acaba encontrando nos livros uma forma de sair da realidade. E o que você achou do livro? Olha, gente, esse livro foi doideira porque eu achava incrivelmente é um livro relativamente grande, com letras pequenas. E toda vez que eu ia ler, eu ficava morrendo de vontade de continuar a ler e ficava com um sono absurdo. Mas fora isso, achei sensacional. Eu gosto de chorar porque eu sou meio babaca, sei lá. Então, foi um livro que me agradou muito. Sai dessa coisa de americano é bonzinho e eles são maus, sabe? Mostra todo um outro ponto de vista. Eu achei isso incrível. E, eu recomendo. Eu lembro que quando eu li, isso eu não esqueço, eu lembro quando eu li, eu decidi que não leria mais livros assim. Que esse livro é um pouco no estilo daquele O Caçador de Pipas e Cidade do Sol. E que são livros desse estilo, uma história marcante, com um contexto histórico e de lugar, e que um personagem enfrenta dificuldade e aprende a superar, e uma tristeza danada. Eu falei, não quero chorar mais. Esse livro tem uma coisa interessante,
que é o estilo narrativo do autor. A gente até falou um pouco disso no Volta ao Mundo dos Livros, que ele tem um estilo um pouco de poema. Aqui no meio do livro tem uma parte, ó, que tem esses desenhos, que é um personagem faz um livrinho pra ela e ele desenha tudo. Então eu acho isso interessante na narrativa do Marco José, que ele usa esses artifícios de escrita também para contar a história, em vez daquela narração clássica de parágrafos e parágrafos e parágrafos e parágrafos. Ele é um pouco poema. Oi, gente, 0 a 5 conversinhas. Pra menina que rouba livros, eu vou dar. You will never be alone. Tá tentando pra Hogwarts, querida?